O sucesso de uma configuração usada na visão computacional é fortemente influenciado pelo tipo de iluminação. Nós vamos, nesse bloco, estudar os principais tipos de iluminação. O primeiro tipo é a iluminação direcional, onde nós temos uma fonte de luz que emite luz em apenas uma direção. Tipicamente, 1 a 36 LEDs a gente encontra nos dispositivos comerciais que podem operar no modo contínuo ou no modo estroboscópico, isto é, piscando rapidamente, de forma sincronizada com o sinal de nosso interesse. Eles têm um uso geral na visão computacional. Aqui nós temos um exemplo de utilização de luz direcional, de forma oblíqua, num mesmo corpo de prova. E a gente nota a presença de sombras. As sombras realçam e atrapalham ao mesmo tempo, depende do efeito que a gente quer. São elementos positivos da iluminação direcional. Ela é uma luz bastante brilhante, flexível, pode ser utilizada em várias aplicações, facilmente ajustável em diferentes pacotes, em sistemas. O aspecto negativo é que há formação de sombras e brilhos que ofuscam uma imagem. Aqui nós temos um exemplo de regiões brilhantes, né? E a aplicação principal é a inspeção e medição de materiais foscos e planos. Aqui uma outra aplicação da iluminação direcional, onde a fonte de luz é quase tangente à superfície que a gente quer inspecionar. Isso realça de forma bastante intensa as sombras e provoca outros efeitos. Em termos positivos, ela mostra com mais clareza a estrutura da superfície, isso é, a textura, e realça a topografia do objeto. Problemas pode gerar alguns pontos brilhantes ou sombras muito intensas. A principal aplicação é identificar defeitos na profundidade do objeto e inspecionar o acabamento de objetos opacos. A iluminação difusa é outra característica, onde nós temos tipicamente entre 12 e 30 LEDs, pode funcionar no modo contínuo estroboscópico. Esse tipo de iluminação é ideal para superfícies curvas e também para a inspeção de objetos reflexivos pequenos. Aqui nós temos um exemplo de iluminação difusa, onde nós vemos que essas sombras elas são atenuadas. E características positivas poderíamos elencar? Ela reduz o ofuscamento, o brilho, né? E promove uma iluminação mais bem distribuída. E pontos negativos é um sistema de iluminação um pouco maior e mais difícil de você acomodar em espaços limitados. A principal aplicação é em objetos grandes que são brilhantes e que estão a uma distância razoavelmente grande da câmera. Iluminação tipo anel, nós temos então vários LEDs colocados dessa forma em anel, que ficam em torno da lente do sistema da câmera, entre 24 e 60 anéis, e produzem iluminação de múltiplos ângulos. Aqui nós temos um exemplo onde esse mesmo objeto está sendo observado. Praticamente você vê que as sombras todas desapareceram, mas se intensificou o brilho. Aspectos positivos, eles são montados diretamente em torno da lente, o que facilita do ponto de vista prático, reduzem as sombras, produz iluminação uniforme quando usado numa distância apropriada. Aspectos negativos, ele produz alguns padrões de reflexos circulares dessas superfícies, quando elas são reflexivas, e funciona bem somente em distâncias de trabalho relativamente pequenas. As suas principais aplicações são inspeção e medição de sistemas foscos. A iluminação axial difusa é uma outra possibilidade. Ela produz iluminação forte e uniforme em todo o campo de visão e é ideal para inspecionar objetos altamente reflexivos. Aqui nós temos um esquema do funcionamento desse tipo de sistema de iluminação. Aqui estamos representando um objeto reflexivo. A fonte de luz está aqui. Nós temos um difusor, um semi-espelho e uma superfície preta fosca aqui do outro lado. O sistema óptico, ou um olho aqui representado, olha através desse semi-espelho o objeto inspecionado, iluminado de forma difusa na direção perpendicular. Aspecto positivo é a iluminação bem uniforme e difusa e reduz fortemente os efeitos de sombra e há muito pouco efeito de reflexão.
Como aspectos negativos, eles são grandes, difíceis de serem montados, a distância de trabalho tem que ser mantida dentro de certo limite. A principal aplicação é medição e inspeção de objetos reflexivos. Um outro tipo de iluminação é chamada iluminação com campo escuro. Ela produz iluminação com fundo uniforme e é ideal para realçar defeitos na superfície. Aqui nós temos o exemplo de uma foto de uma taça de vidro obtida com esse campo escuro. Veja que o fundo é escuro e nós realçamos aqui o vidro. Aqui temos um outro exemplo de uma peça transparente sendo fotografada com esse sistema. Aspectos positivos: se produz aqui um contraste bastante intenso da superfície interna e externa, nos detalhes, evidencia arranhões, trincas e bolhas em objetos transparentes. Principal desvantagem: o contraste da extremidade da peça, da fronteira da peça, não é bem definido e não é utilizável em objetos opacos. A principal aplicação é a inspeção de vidros e plásticos. Como é que ele é formado? Aqui, esquematicamente, estamos representando uma fonte de luz, dois refletores laterais, um anteparo bloqueante, aqui está o sistema de captura da imagem, e o objeto transparente é colocado aqui. Então, essa iluminação incide lateralmente aqui nesses refletores. A câmera vai enxergar o reflexo dessa luz refletida nos defletores laterais pelo objeto transparente contra um fundo escuro. Temos aqui exemplos de iluminação na área da biologia, com um campo claro e um filtro verde. E esses dois aqui à direita são iluminações com campo escuro, aqui de forma natural e aqui com um filtro azulado. Temos ainda a retroiluminação, onde nós colocamos uma superfície luminosa por trás do objeto que vai ser fotografado. Ela produz uma iluminação de fundo uniforme, clara, e ela é muito boa para destacar contornos, silhuetas. Aqui nós estamos vendo um exemplo de um padrão de linhas que está sendo fotografado com iluminação através desse elemento. Como características positivas, produz um contorno com contraste muito bom, elimina detalhes da superfície, se você não está interessado nisso. E a principal aplicação é para inspecionar padrões e alvos, detectar cantos, medir superfícies opacas e fazer a inspeção em objetos translúcidos coloridos. Existe um tipo de ótica especial chamada ótica telecêntrica, que ela pode ser usada para esse tipo de retroiluminação com algumas vantagens. Além de produzir iluminação com fundo uniforme, esse tipo de iluminação com ótica telecêntrica produz silhuetas de altíssimo contraste. Fazendo uma comparação aqui entre a retroiluminação comum e a retroiluminação com ótica telecêntrica, você vê que a riqueza de detalhes é muito maior nessa ótica telecêntrica. Como aspectos positivos, destacamos aqui que ela é capaz de realçar características da superfície, promovendo a iluminação bastante intensa sobre uma pequena área. Pode ser usada para obter informações sobre a profundidade de objetos. A principal aplicação é a inspeção de objetos tridimensionais, procurando a presença ou ausência de alguma característica desse objeto. É utilizado também para a medição da topogrametria, ou seja, o relevo de superfícies. É possível também utilizar a iluminação polarizada, colocando um polarizador entre a fonte de luz e o objeto, e também um segundo polarizador entre o objeto e a câmera. A polarização ela tem algumas características interessantes. Ela produz uma iluminação mais uniforme sobre toda a superfície do objeto e reduz o efeito do brilho para tornar as superfícies mais facilmente observáveis. Característica negativa: há uma redução na quantidade de luz captada pela câmera depois da polarização. E a principal aplicação é medição e inspeção de objetos reflexivos. Aqui nós temos exemplos de aplicações de várias combinações dessa iluminação.
aqui para uma chave de fenda, né? Você vê aqui, por exemplo, uma situação onde você tem um campo escuro, onde os defeitos aparecem de forma clara. Aqui o campo escuro com o filtro azul, onde os defeitos aparecem de forma azulada. E aqui temos mais duas outras variações. Vejam que o tipo de iluminação tem um impacto muito forte sobre o efeito final, o que vai facilitar ou não o reconhecimento de defeitos. Nesse link que estou colocando no vídeo, tem uma série de outras informações mais aprofundadas sobre esse tipo de iluminação, que é o manual da Edmund Optics, que é um grande fornecedor de componentes ópticos.